Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade, o qual Deus nos está concedendo de poder estar meditando na palavra dele, né, irmãos? Motivo de muita alegria por essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Porque muitos queriam ter essa oportunidade e não está tendo, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade como a Bíblia nos ordena, né? Nos ensina. Irmãos, eu quero ler uns versículos da Bíblia aqui, que fala sobre as ordenanças da carne, a água purificadora, né? Que o povo fazia antes, né? Moisés, Arão, o povo de Deus no tempo da lei, né? E hoje as igrejas querem trazer isso para os dias de hoje, né? E a Bíblia fala que quem anda, né, nesses preceitos, nessas ordenanças, não agrada a Deus, né? Então a gente não pode pôr essas ordenanças da carne, praticar esse ato de água purificadora dentro das igrejas, que nem muitos estão fazendo hoje, né? Vivendo como andavam os discípulos de Moisés, os pregadores da lei, né? Nos tempos da lei. Nós não estamos nos tempos da lei, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos em outra ordenança agora. Agora a ordenança da fé, né? Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça, porque pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque quem nos justifica é Cristo, né? Ele veio debaixo da lei para nos resgatar, debaixo da lei, né? Então a Bíblia diz que a gente tem que observar como que nós estamos andando, né? Diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E andar na carne é fazer o quê? É praticar as coisas anteriores, né? Antes de Jesus nos chamar. Ordenanças da carne, fazendo a vontade da carne. E a gente tem que andar no Espírito, né? Como Jesus falou para aquela samaritana. Falou que a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Não nas ordenanças da lei, nas ordenanças da carne, né? Eu quero ler com uns versículos aqui da Bíblia que está escrito no Levítico 11. Eu vou ler 1, 2, o versículo 46 e 47, né? Que tudo isso apontava para Cristo, né? Aí quando Cristo veio, nós não devemos mais praticar isso. Isso antes dele vir, a Bíblia diz que quando Deus formou o mundo, Jesus já estava ali com ele, mas estava esperando o tempo dele manifestar, mas ele já vinha ali, né? Só que ele não tinha se manifestado ainda em carne, mas ele está desde o princípio do mundo, ele já estava ali com o povo de Israel, ali quando o povo foi tirado do Egito. E muitas igrejas querem trazer as mesmas coisas de antigamente para dentro da igreja hoje, viver o tempo da lei, né? Nós não estamos no tempo da lei, então nós não podemos praticar as coisas da lei porque isso não agrada a Deus, né? Porque Jesus ele já veio para nos resgatar, aí a pessoa vai praticar as coisas da lei de novo. Está falando que nós da graça nós caímos. A pessoa acha que cair é aquele cara que estava na igreja, está no vício do álcool, das drogas, está caído aí. Não, mas quem está caído espiritualmente é aquelas pessoas que conhecem a graça e estão praticando as coisas da lei. Está falando que essas pessoas estão caídas da graça. Não estão agradando a Deus, né? Aí aqui no Levítico 11, 1 e 2 está falando assim, ó. As ordenanças da carne, né? Que muitas pessoas praticam hoje, ainda hoje, né, na igreja. Mas isso era praticado antigamente, antes de Jesus se manifestar em carne, né? Está escrito assim, ó. Leis sobre os animais limpos e os animais imundos. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Dize-lhe aos filhos de Israel: São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes e répteis que há sobre a terra. E está falando assim no versículo 46, ó, 11:46 de Levítico. Está falando assim: Esta é a lei dos animais e das aves do céu, de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, e para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, no tempo da lei, né, tinha essas ordenanças. Ordenanças da carne, né, do que podia, do que não podia. E hoje eles estão trazendo para dentro das igrejas, né, sendo que não pode. Isso nós vamos ler mais para frente e nós vamos entender. Porque a palavra de Deus ela diz que a lei e os profetas vigoraram até João.
Quando Jesus veio, essas ordenanças, ela teve o fim, né? Então não podemos mais praticar as ordenanças da lei, as ordenanças da carne, né? Porque nós vivemos hoje em espírito. Aí está falando aqui dessas ordenanças da carne, do que podia e do que não podia comer. Aí em Hebreus 9:10 está falando assim, ó, Hebreus 9:10, para os irmãos entenderem um pouco, né, do que eu estou querendo falar. Hebreus 9:10 está falando assim, ó. Hebreus 9:10. Está falando assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas ablusões, imposta até o tempo oportuno da reforma. Então essas ordenanças, ela teve um tempo, né? Ela teve um tempo, o tempo da reforma, foi quando Cristo veio, né? Então essas ordenanças aí da carne, acabou. Aí tem muitos, eu vejo muitos pastores falando, mas isso é uma ordenança. A ordenança do dízimo, a ordenança disso. Nós não vivemos debaixo de ordenanças, né? A ordenança do tempo da lei. Porque a ordenança de hoje que nós temos e que muitos não praticam, que Jesus sempre repreendeu o povo anteriormente, porque eles praticavam essas ordenanças e não amavam o próximo. Jesus, vocês vêm a mim com as ordenanças dos homens, mas não quer amar o próximo como a ti mesmo, né? A ordenança está falando assim, nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, nós cumprimos toda a lei, mas o povo praticava tudo quanto era coisa da lei e não amava o seu próximo e era repreendido por Deus, né? É que nem hoje, as pessoas praticam tanta coisa, leva tantas ordenanças para dentro das igrejas, você não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aquilo, mas e o amor pelo próximo? Tem? Muitos não têm. Então, para que servem essas ordenanças? Para nada. É que nem eles estavam praticando. Tinha tanta ordenança, tinha tanta coisa, mas não tinha o amor pelo próximo, não tinha obediência ao que Deus estava mandando, né? E Deus não se agradou. Está falando aqui em Coríntios, depois nós vamos chegar lá, né? Então está falando aqui em Hebreus. Você vê que em Levítico fala, e em Hebreus fala a mesma coisa. Essas ordenanças da carne, ó, as quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas ablusões, imposto até o tempo da lei. Muita gente fica praticando, né? Como o apóstolo Paulo chegou ali para aquela igreja, que estava comendo, bebendo, um estava embriagado, o outro estava sem comer, e estava dizendo que aquilo ali era a ceia do Senhor. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, eu entreguei para vocês o que eu recebi, o evangelho. Aí ele foi falar como que Jesus tinha feito a ceia quando ele estava, né, na carne. Quando ele estava na carne, antes dele ir para a cruz. Aí o apóstolo Paulo ensinou para aquele povo como que Jesus tinha praticado a ceia. E não era daquela forma que ele estava comendo e bebendo, embriagando e os outros passando necessidade, né? Até ele fala, vocês não têm casa onde comer? E estão envergonhando a igreja de Deus, né? Então não é de qualquer jeito. Pratica a ordenança, ele estava ali dizendo, nós estamos praticando a ceia do Senhor. E comendo, bebendo, os que tinha comida, comia, os outros passando necessidade, né? Então, por isso que essa lei, ela teve uma reforma. Quando Jesus veio, acabou com essas ordenanças, né? Está falando aqui, Hebreus 9, do 11 a 14, está dizendo assim, ó. Está falando assim, ó, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas e diversas ablusões, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não tendo-os feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não foi feita por mãos, né, desta criação. E está falando assim, e não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, aquilo ali purificava a carne deles, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aquilo que ele estava praticando não passava de obras mortas, só purificava a carne, né?
Mas quando Cristo veio, está falando assim, ó, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não nesta criação, está falando? Quando Jesus veio, ele veio para reformar, ele fez uma reforma, né? Então nós não temos que viver assim nessas ordenanças, né? Quando vê um irmão, mas isso é ordenança acabou, irmãos. Ordenança de dízimo, de não pode comer isso, não pode comer aquilo. Nós vamos chegar lá, né? Aí em Efésios 2:11 está falando assim, né? Efésios 2:11. Porque eles vêm pôr algumas coisas na igreja e diz que isso é ordenança. A gente não vive de ordenança, né? Está falando assim, ó, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircunciso por aqueles que se intitula circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Está vendo? Jesus, na carne dele, quando ele foi para a cruz, ele acabou com essas ordenanças, né? Tinha uma inimizade, porque eles praticavam isso, o povo de Israel praticava essas coisas e achava que os gentios, porque não praticavam essas coisas, não agradava a Deus, não tinha direito, né, a entrar no reino dos céus. Está dizendo assim, porque isso causava uma separação. Eles se achavam melhor, né? Se achava melhor, porque nós praticamos ordenança, da carne, nós não comemos isso, não comemos aquilo, e eles foram cobrar até de Jesus, né? Mais para frente, porque Jesus ele veio comendo e bebendo, ele falou isso. Ele falou, João não comia, não bebia, vocês dizem que ele tinha demônio, né? Eu como, bebo, vocês dizem que eu sou um homem glutão, amigo de publicano. Então o povo praticava as coisas, mas não tinha, praticava por praticar, né? Mas não tinha noção. Até Jesus eles foram querer repreender, né? E Jesus foi ensinar para eles que a coisa é espiritual, não é na carne, né? E as pessoas não entendiam, andava ali na carne, praticando as coisas da carne, agradando a carne, como diz aqui, está falando assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no lugar celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então nós temos que andar na fé, boas obras que Deus preparou, né? Já desde essas coisas já foram criadas, isso era sombra, né? Ali, enquanto Jesus não tinha se manifestado em carne, tinha essas ordenanças, mas quando Cristo veio, a Bíblia diz que teve uma reforma. Diz que em Hebreus está falando 7 ali, no capítulo 7, acho que é 12, está falando que quando muda o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. E tem muitas igrejas hoje vivendo como se estivesse na lei. A gente vai nas igrejas, a gente vê vê uma arca, aquela coisa da lei, a arca mesmo verdadeira, aquilo ali era a sombra, né? Deus falou para Moisés, você faz conforme eu estou te ordenando, né? E ensinou para ele como que fazia uma arca, o candelabro, essas coisas que pertenciam à lei. E eles estão pondo nas igrejas hoje, que eu vejo, eu já passei muitas igrejas aí, eu vejo arca, eu vejo candelabro, unção com óleo. Hoje a nossa unção, quem dá é o Espírito Santo, né? Nós não somos mais ungidos com óleo, esse óleo que sai quando a gente toma banho. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele disse, o Senhor me ungiu para pregar boas novas, né? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, né? Então a unção quem dá é o Espírito Santo. A unção é o poder de Deus, né?
para a gente, não um óleo. Um óleo pertencia à lei, enquanto Cristo não tinha se manifestado, né, em carne, para tirar, resgatar os que estavam debaixo da lei. Aí está falando da água, né? Da água purificadora. As pessoas, por que Jesus batizou se ele não tinha pecado? Porque antigamente tinha essa água purificadora, né? E ele veio para cumprir a lei. E o povo estão batizando até os tempos de hoje. Jesus disse que, ó, mulher, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas da água que eu lhe der, vai jorrar a água de vocês para, né, a vida eterna. É espiritual, não é essa água que João batizou. João mesmo falou, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim batizando com água. Aquele Jesus em carne, quando ele veio em carne, ele era um judeu. Ele veio para resgatar os judeus debaixo da lei, né? Ele veio como ministro da circuncisão. Em Números 19, do 1 ao 3, está falando assim, ó. Números 19, falando assim, ó. Água purificadora, né? Então tinha essas ordenanças, água, essas coisas. Por isso que João veio batizando com água. Porque Deus falou que Cristo ia vir para ele preparar o povo. Ele estava preparando o caminho. Aí como tinha essa água purificadora, ele usou essa água. Até Jesus, quando veio, ele falou, deixa por enquanto, até cumprir toda a justiça. Então isso era uma ordenança, né? Da lavagem com água. Está escrito assim, 19. Você vê que tudo aponta para Cristo, né? Números 19, do 1 ao 13, nós vamos ler assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e Arão, esta é uma prescrição da lei, que o Senhor ordenou, dizendo, diz aos filhos de Israel, que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha levado jugo. Entrega-la a Eliezer, o sacerdote, este tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eliezer, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o extremo, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo, estorfo, camesim, o lançará no meio do fogo e queimará a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com água, e a água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ele guardado para a congregação dos filhos de Israel. Para a água purificadora é oferta pelo pecado. Então aquela água lá que eles faziam simbolizava, quando eles passavam ali para eles, o pecado deles tinha saído. É que nem está falando hoje nas igrejas que quando a gente batiza, foi morto o nosso velho homem. Isso não quer dizer nada, que a água vai santificar a gente, essa água terrena. Jesus falou isso para aquela mulher. Quem beber desta água, falou para Nicodemos, importa você nascer de novo. Ele tinha nascido debaixo da lei, ele tinha que nascer agora, espiritualmente. Ele falou para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem tem que ser levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça. Então ele tinha nascido, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele tinha nascido debaixo da lei. Então Jesus falou, você tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. A água dele, né? A água era o Espírito Santo, da água do Espírito. Ele é a verdadeira água. No livro de Números 20, olha o que diz no número de 20 aqui, onde morreu Miriam, morreu Arão, o irmão dela, e Moisés não pode entrar na terra prometida, porque essa água era Cristo ele sempre esteve no mundo, então essas ordenanças acabou. Tá falando assim, Números 20, do 2 ao 11, vamos ver aqui, né? Números 20, do 2 ao 11. Não havia água para o povo, então ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disse, antes tivesse perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrer? Mas aí nós, os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar,
que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, vai e fere a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei a água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram-se o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes como seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu te dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então aquela água ali representava Cristo, aquela rocha era Cristo. E Moisés, indignado com o povo, Deus mandou: toca nessa que vai sair água. Ele, nervoso com o povo, ele bateu na rocha 2 vezes, né? Aí tá falando aqui em 1 Coríntios 10, tá falando assim, ó. O povo vive de coisa material, sendo que Jesus falou que nós temos que andar em espírito. Essas ordenanças, água, comer carne, Jesus disse que nós temos que se alimentar dele, né? Ele é o verdadeiro alimento, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, né? Então essas é uma religião que as pessoas, por não conhecer, tá falando assim, ó. 1 Coríntios 10 está falando assim, ó. Tendo sido, pois, batizados, assim não na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, quando eles passaram né? Quando Deus abriu o mar vermelho. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra ali que estava seguindo eles no Egito, ali quando Moisés bateu na rocha 2 vezes com raiva, aquela rocha era Cristo. Então Deus se indignou. Cristo ele estava sempre ali, mas ele não tinha manifestado ainda em carne, porque não tinha chegado o tempo dele, né? Aí ele veio depois em carne. Enquanto isso, Jesus já estava ali, mas por isso o povo praticava as ordenanças. Essas ordenanças não estavam agradando a Deus, né? Está falando aqui no versículo 19 e 13 que eu li, né? Aí em Hebreus 9, 22, está falando assim, ó. Hebreus 9, 22. 9, 22 está falando assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque está falando que quase todas as coisas segundo a lei se purificava com sangue, porque era sangue e água, né? Isso era feito com sacrifício, né, de animais, né? Eles matavam o animal e apresentavam o sangue ali, né? Como sacrifício, em prol do povo, né? Para tirar o pecado do povo. E essa água purificadora, ele se lavava, simbolizando o batismo, né? Que tirava o pecado deles naquela época, né? Tanto é que João falou para Jesus: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, porque o verdadeiro batismo é com o Espírito Santo. E só quem pode fazer isso é Cristo, né? Tanto é que o povo só recebeu esse batismo quando Jesus subiu. Ele falou: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então eu convém que eu vá, aí ele virá e ele vai ensinar todas as coisas, né? Então Cristo já estava ali. Então o batismo de hoje não é mais com água que nem antigamente. Está falando assim, ó. 1 Coríntios 10. Não, Hebreus. 1 Coríntios 10. Vamos ver aqui, né? Desculpa, irmãos. 1 Coríntios 10. Está falando aqui, ó. Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, está vendo? Jesus, ele sempre foi essa água, a água verdadeira, não essa água terrena, que o povo batiza hoje e diz que a pessoa ali simboliza a morte. A morte da gente está falando que a gente morremos quando Jesus morreu. Quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele levou todos os nossos pecados. Enquanto ele estava na carne ali, ele estava em carne, né? Levando o sacrifício do povo, a desobediência, o pecado do povo, ainda não tinha se cumprido, ainda estava no tempo da lei, né? Aí quando ele morreu, está falando que nós somos sepultados na morte dele, não quando ele entrou dentro de uma água. Ele não tinha pecado, ele estava ali só cumprindo umas ordenanças que a lei tinha, né? Que nem nós lemos aí no Números 19, do 1 ao 13, né? É a água purificadora. Então eles achavam que passava pela água, estava se purificando do pecado. Que nem muitas igrejas ainda acham hoje. Ah, você tem que batizar. Batizar para quê? Quem dá o verdadeiro batismo é o Espírito Santo. É Jesus que faz esse batismo. Mas João falou, eu batizo com água para que ele se manifestasse a Israel, não aos gentios. Então, aquele ali foi, você batiza com água, quando descer sobre ele o Espírito Santo, é esse que vai batizar com o Espírito Santo. Quando descer uma pomba, né? Desceu uma pomba sobre ele, ele falou, é esse que batiza com o Espírito Santo, né? Então, quem vai batizar, o verdadeiro batismo é com o Espírito Santo. E isso quem faz é Jesus, não é água. Água não quer dizer nada. Jesus para aquela mulher, falou para Nicodemos, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. E ele falou do corpo dele também, o verdadeiro pão era ele, que desceu do céu. Falou, não o pão que Moisés deu. O pão que Moisés deu para vocês comer, todos que comeram morreram. Mas o pão verdadeiro que ele falou é ele, né? Ele é o verdadeiro pão, ele é a verdadeira água. O verdadeiro sangue que tirou o pecado do mundo não foi dos animais, que nem o povo fazia, conforme as ordenanças, foi o sangue dele derramado na cruz, né? Então a gente tem que ver como que nós andamos. Você vê que o povo era tão religioso, ó, em Marcos 7, do 1 ao 7 está dizendo assim, ó, Marcos 7, do 1 ao 7. Tem muita gente que obedece uma religião, né? Uma religião, mas não faz do jeito que Jesus quer. Você vê, ó, Marcos 7, do 1 ao 7 está dizendo assim, Jesus e a tradição dos anciãos, o que contaminam a carne. Está vendo aqui, ó. Ora, reuniu-se Jesus e os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, e tendo alguns dos discípulos que comiam, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Você vê que tinha essa água purificadora, né? Eles tinham esse costume de lavar a mão, de lavar o corpo, eles tinham uma idolatria com essa água, era uma tradição deles, né? Então eles foram querer reprovar até Jesus, ela falou. E vendo que alguns dos seus discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões, não come sem lavar cuidadosamente a mão. Então, ele estava repreendendo ali, querendo repreender a Jesus, não porque estava achando que Jesus estava comendo, tinha que lavar a mão por higiene, porque era uma tradição, porque eles tinham esse negócio de lavagem de água, essas coisas todas, né? Tinha essa água purificadora, então era uma tradição deles. Então falando assim, quando voltam da praça, não comem sem aspergir, e há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal. Interpelaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com as tradições dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito, este povo me honra com o lábio, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tá vendo? Essas ordenanças, essa lavagem do corpo com água, isso aí é preceito de homem. Jesus, ele falou, ele estava cobrando de Jesus a lavagem de mão, não era porque achava que era higiene, era porque era a tradição deles. Está falando aqui, ó, Jesus assim, ó, respondeu, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem.
Essa água que eles lavam hoje, que diz que tira pecado, que a morte do homem está nessa água, isso é preceito de homem. Isso era feito antigamente, lavagem do corpo com água, que o homem agora é nova criatura, para o homem para congregar na igreja tem que se batizar. Essa água, Jesus diz que essa água aí, ó, vai tornar a ter sede, é água mundana, é água que não leva ninguém a nada. A verdadeira água é o Espírito Santo. Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Falou até para aquela mulher no poço lá. Falou, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A água quem dá é Cristo. Ele é a nossa água, Ele é o verdadeiro pão. Nós não temos que andar nas ordenanças, que nem ele falou. Bem profetizou, hipócritas, porque vocês me adoram em vão, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em Mateus 27, você vê que, ó, como que é a água. Mateus 27 e 24 está dizendo assim, ó. Quando Pilatos foi entregar Jesus. Mateus 27 e 24. E hoje o povo acha que uma água vai limpar a pessoa do pecado, nada desse mundo pode nos santificar. Só quem nos santifica é Cristo. Através da morte dele nós podemos ter direito à salvação. Está falando assim, ó, Mateus 27 e 24. Vendo, pois, Pilato que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Tá vendo? Eles achou porque ele lavou a mão, ele estava inocente do sangue. Aí em Deuteronômio 21, do 6 a 8, está dizendo assim, ó. Você vê como que era a água, essa água purificadora. Então, quando Jesus veio, João falou, vocês têm que ser batizados para a remissão de pecado. Mas não tirava o pecado. Se tivesse tirado o pecado, a gente não precisaria vir, né? Deuteronômio era uma ordenança da lei. Isso simbolizava Cristo. Quando Cristo veio, acabou com essas ordenanças da lei. Hoje não é mais água, essa água do poço, do rio que tira pecado de ninguém. Hoje é Jesus, né? Deuteronômio 21, né? 21 do 6 a 8, está dizendo assim. Ó. 21 do 6 a 8 está dizendo assim. Todos os anciãos dessa cidade, mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnuda no vale, e dirão, as vossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram derramar-se. Se propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do povo de Israel, e cuja daquele sangue lhe ser perdoado. Então está dizendo assim, ó, todos os anciãos dessa cidade, mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnuda no vale, e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram derramar-se. Se propício ao teu povo de Israel, se tu, Senhor, que nos resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do povo de Israel, e a culpa daquele sangue será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente no meio de ti, pois farás que é reto aos olhos do Senhor. Então eles lavavam a mão para dizer que ele não era culpado. Eles tocavam naquele morto e lavavam a mão, simbolizando que eles não tinham culpa daquele morto, né? Então tinha essa ordenança da água, ordenança de comer carne, do que podia comer, do que não podia comer. E a gente não deve viver de ordenança, né? Porque tudo isso apontava para Cristo. Então, quando Cristo veio, a gente não pode praticar o que eles praticavam antes. Que nem batizar, você tem que ser batizado. O que vai simbolizar o batismo na água? Nada. Você vai ser só mais um membro de uma igreja, porque o batizador mesmo, o João, quando ele foi batizar, ele falou, quem vai tirar vocês? Vocês têm que produzir fruto de arrependimento. Chamou ele de hipócritas. Não vem você querer se batizar, achar que por causa disso vocês estão livres, não. Vocês são hipócritas. Vocês têm que produzir fruto de arrependimento. Não adianta eu passar por uma água, se vestir como um cristão, e dentro de mim tem várias hipocrisias. Então a água não vai me fazer
dar direito à salvação. O que vai me dar direito à salvação é viver pela fé, em obediência à palavra. Em Gálatas 4:4 está dizendo assim, ó. Porque Cristo ele veio, em espírito e em verdade. Não é porque nós faz alguma coisa. Porque eu me batizei, eu sou dizimista, eu sou isso. Isso é ordenança de antigamente, isso acabou. Deixa eu ver aqui, se eu acho que Gálatas 4:4, dizendo assim. Cristo ele já veio, ele morreu na cruz, irmão. A gente não pode viver que nem antigamente não, o povo vivia. Está falando que se a gente viver dessa forma, está dizendo que Cristo morreu em vão. Ó, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, ao qual chama Abba Pai. Então Jesus ele veio para nos resgatar debaixo da lei. Essas ordenanças, essa água que não tirava pecado de ninguém. Jesus ele veio, com o sangue dele ele pagou. Está falando em 1 Coríntios 6:20, que nós somos comprados por preço. Então ele que pagou pela nossa vida. Então ele veio debaixo da lei. Em Lucas está falando assim, ó, que ele cumpriu a lei. Lucas 2:21. Lucas 2:21 está dizendo assim. Você vê que Jesus ele observou todos os preceitos, todas as ordenanças da lei, e ele fez em nosso lugar. Para nós não estar fazendo mais isso hoje. 2:21 está falando assim, Lucas 2:21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como se chamara o anjo antes de ser concedido. Passando 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo a lei que está escrito a referência à lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Vê? Jesus ele praticou todas as coisas da lei, né? Ele veio praticando. Para nós já não fazer, as pessoas estão querendo fazer tudo que Jesus já fez por nós, né? Em João, quer dizer, está falando assim, João 1:29 está falando assim, ó. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João está falando, antes de eu nascer, ele já existia. Que nem eu li lá, quando o povo estava vindo, Moisés, ele já estava ali, aquela rocha, era Cristo. Então, antes de João, ele já estava, só estava esperando o tempo dele manifestar. E João, quando estava batizando, ele falou, eu não conhecia ele, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando com água. Nós não somos de Israel, pô. Nós não somos o povo de Israel, nós somos gentios. Nós não somos judeus. Então, os judeus, eles podem até praticar isso aí. Porque muitos judeus ainda não creem que o Messias já veio, mas eu creio em Cristo. Então eu não posso mais praticar as coisas que ele já fez, ele fez por mim. Então quer dizer que eu tenho que fazer de novo, o que ele fez não valeu de nada? Quando eu faço isso, é o que eu estou querendo dizer. Não, eu estou salvo, eu estou sendo salvo porque eu estou fazendo. Não, mas Jesus ele já pagou o preço por mim. Está falando assim, ó, em Mateus 3,13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então admitiu. Então Jesus ele permitiu aquele batismo porque ele sabia que tinha essa água purificadora. O povo, para se apresentar, tinha que tomar um banho, tinha que lavar as vestes. E Jesus, como um cumpridor da lei, ele também foi para o batismo. Ele falou, não, deixa por enquanto. E o que quer dizer por enquanto? É para o resto da vida? Não, enquanto ele estava ali, ele estava pagando, até que ele fosse para a cruz. Então, até que ele fosse para a cruz, tem esse batismo. O povo se purificava, achava que pela água estava, não. Mas se isso purificasse alguém, irmão, Jesus não precisava vir. Ele veio pagando o preço por nós. Então, a gente vive agora pela fé. Está pago. Está escrito assim, ó, Mateus 10, do 1 ao 6. Vamos ver aqui, né? Mateus 10, do 1 ao 6, está falando assim, ó.
Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, o nome dos 12 está escrito, está o nome dos 12, né? Aí eu vou pular assim para o 5 e o 6, está falando assim. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis na casa de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou para os discípulos, não dê preferência aos gentios. A esses 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em casa de samaritano. Então, como ele era judeu, ele tinha que não dê preferência, né? Não dê preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como João falou, para que ele fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando com água. Aí no Mateus 8, 4 está falando assim, quando ele curou quando ele curou um leproso. Ora, descendo ele do monte, grande multidão seguia, eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote, para fazer a oferta que Moisés lhe ordenou, para servir de testemunho a todo o povo. Então quer dizer, quando ele curou aquele leproso, ele falou, vai lá e mostra ao sacerdote. Era o tempo da lei, meu. Era o tempo da lei, a graça não tinha ainda. A graça veio quando Jesus ele foi para a cruz. Então Jesus ele estava se batizando ali porque era um procedimento da lei. Era aquela água purificadora. Eles achavam que pela água era purificado, que nem hoje muitas pessoas estão fazendo na igreja. Se você não se batizar, não vai ser salvo, não. Quem batiza é o Espírito Santo. Tem nada a ver com rudimentos da lei, com ordenança da lei. Aí Mateus 15, 21 está fazendo assim, falando assim, Mateus 15, 21. Ó. Jesus, quando ele veio em carne, ele veio para o povo de Israel. Então essas coisas eram para israelita, não era para nós. Purificação com água, está falando assim, a mulher cananeia. Mateus 15, 21. Partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram, despede, pois clama atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Então ele respondeu, dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, e faça-se contigo como tu queres. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Então Jesus falou, eu não vim, a não ser para o povo de Israel, ele era um judeu, nós viemos, nós somos alcançados pela graça. Então é por isso que nós não devemos seguir os rudimentos da lei, ordenanças da lei, porque quando Jesus veio não era nem para nós, era para o povo de Israel. Em João está falando assim, ele veio para os que era seu, mas os seus não aceitaram. Então todos que aceitaram, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Foi pela misericórdia que nós somos, mas é pela graça, não é porque nós fizemos nada. Se eles que praticavam as ordenanças da lei não foram justificados, está falando que nós somos justificados é pela fé, não por ordenanças da lei, porque por ordenanças da lei ninguém é justificado. Não justificou eles, que era judeu, que Jesus era judeu, Jesus veio para eles e ele não foi justificado por causa das ordenanças da lei. E aí o povo quer praticar as ordenanças da lei hoje, que nós estamos no tempo da graça. Então está dizendo que o que Jesus fez não valeu de nada. Lucas 16, 16 está falando assim, ó. Lucas 16, 16. Está falando assim, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça por entrar nele. Né? A lei e os profetas vigoraram até João. Então, até João estava a lei em vigor, né? Em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 15, né?
quando Jesus ele subiu no monte com Pedro, Tiago e João. Está falando assim, ó. 17. A transfiguração. Mateus 17 está dizendo assim, ó. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao monte. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro ao Senhor: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma voz luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Nessa reunião que estava ali, estava Moisés e Elias. Quem eram os dois ali? Era os profetas e a lei, né? Está falando que a lei e os profetas vigoraram até João. Então ele estava conversando aqui, ó. Apareceu Moisés e Elias, que simbolizava a lei e os profetas, né? Aí está dizendo em Mateus 5,17, está falando assim, ó. Porque não tem muito tempo, o vídeo é curto. Mas vamos ler aqui, ó. Mateus 5,17, está falando aqui, ó. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jamais passará da lei, até que se cumpra. Aí em Romanos 3 está falando aqui, ó. Ele falou que não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Em Romanos 3 está dizendo assim. Romanos 3.